Boa tarde, meu nome é Ellen, eu sou aluna do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, campus avançado de Jandé do Sul, e hoje eu venho apresentar o trabalho desenvolvido na iniciação científica com o nome de Efeito do ácido abscísico na tolerância de pajés à deficiência hídrica. A minha orientadora é a professora doutora Renata Baquim Mazini Guedes. O título do nosso projeto é Tolerância de espécies ornamentais de forração à deficiência hídrica. Bom, o objetivo do nosso trabalho é avaliar a aplicação exógena do ácido abscísico na tolerância do Tagetes ao estresse hídrico, bem como também avaliar a manutenção das características ornamentais dessa espécie. Da metodologia, foram instalados 2 experimentos em casa de vegetação pertencentes ao campus avançado de Jandaiá do Sul. O primeiro experimento teve início em setembro de 2021 e duração de 73 dias. O segundo experimento teve início em março de 2022 e duração de 79 dias. Bom, as plantas de tagetes foram formadas a partir de sementes adquiridas comercialmente, que foram semeadas em bandejas, sendo transplantadas depois de 22 dias em vaso com capacidade de 415 ml, preenchidos com substrato comercial à base de turfa canadense, vermiculita expandida, perlita expandida e casca de arroz torrefada. A aplicação do ácido abscísico foi realizada em 2 momentos do cultivo, aos 15 e 45 dias após o início do experimento, onde foi pulverizado o volume de 20 ml de solução aquosa do ABA via foliar por planta, a concentração de 60 mg por litro de ABA. Bom, os vasos eles foram dispostos em uma bancada inclinável, cujo fornecimento de água era dado por meio de uma monta de feltro absorvente que estava sobreposta à bancada. A distribuição dessa água na bancada foi feita por uma das extremidades da manta, que passava por uma fenda, onde ficava submersa no reservatório de água, presa em um dos lados da bancada. A bancada ela foi inclinada com uma diferença de 1 grau entre a parte inferior e a parte superior, onde manteve-se a irrigação das plantas envasadas através de capilaridade pela manta absorvente. Os dados de temperatura mínima e máxima, assim como de umidade relativa do ar, mínima e máxima, foram obtidos por meio de um termigrômetro que foi instalado ao nível das plantas, sendo que as médias obtidas de temperatura mínima e máxima foram de 15,1 e 38,7 graus Celsius, respectivamente, e a umidade relativa mínima e máxima obtida foi de 0 e 99%, respectivamente. O peso de cada vaso foi medido semanalmente, assim como o teor de clorofila de cada planta. O delineamento experimental foi o fatorial duplo 10 por 2. Para o primeiro experimento, nós tivemos 10 níveis de água por vaso, com ou sem aplicação de ABA. Para o segundo experimento, nós também tivemos 10 níveis de água. Para o primeiro experimento, nós obtivemos um resultado de 65, 66, 67, 76, 79, 81, 89, 127, 188 e 224 ml de água. Para o segundo experimento, nós tivemos o resultado de 65, 66, 70, 87, 94, 98, 114, 116, 119, 128 ml por tratamento, sendo que foram 4 repetições por tratamento, totalizando 80 plantas em cada experimento. Os dados que foram obtidos eles foram submetidos à análise de variância e, quando houve significância, realizado o teste de Tucker 5%. Significância para definir o efeito do conjunto dos níveis da água com o ácido abscísico. Os dados também foram submetidos à análise de regressão polinomial para verificar o comportamento dessas variáveis com os dados significativos de acordo com a disponibilidade hídrica, que eram os nossos níveis de água. Dos resultados. Para o primeiro experimento, logo no início nós tivemos um problema, que foi durante a fase de instalação do experimento, onde o município foi atingido por uma forte chuva de granizo que ocorreu no dia 8 de setembro de 2021, que ocasionou grandes danos à nossa casa de vegetação, onde também atingiu os nossos experimentos, que danificou várias plantas, vasos e deteriorou parte da nossa estrutura. Após esse ocorrido, foi feito o transplante de novas mudas para substituir as plantas danificadas, onde foi possível dar continuidade ao experimento. Sendo assim, foi improvisada uma nova cobertura para ele, a fim de que possíveis chuvas não ocorressem diretamente sobre ele. Bom, e com a possível construção de uma nova casa de vegetação na área, foi improvisada uma nova estrutura para que o experimento continuasse próximo ao local de origem, o que provou que foi totalmente inadequado para a condução desse experimento, que influenciou de maneira negativa e definitiva nos resultados obtidos ao final. Bom, a análise estatística indicou que não houve interação significativa entre esses tratamentos, ou seja, entre os níveis de água e a aplicação do ABA. E para o efeito do ABA, as plantas que não receberam o fitorregulador apresentaram os melhores resultados para o teor de clorofila. No entanto, as plantas que receberam o ácido abscísico apresentaram maiores valores de matéria seca de raiz. E com relação aos níveis de água, para o primeiro experimento, a regressão mostrou que não houve efeito significativo, apenas para as variáveis período de florescimento e ciclo vegetal. E matéria seca de raiz, matéria fresca da parte aérea. Só que os valores de R quadrado foram baixos, então não puderam ser considerados. Bom, para o experimento 2, a análise estatística indicou que também não houve interação significativa entre os tratamentos, entre os níveis de água e a aplicação do ácido abscísico. As plantas que elas receberam o ácido abscísico, elas apresentaram maiores valores de matéria seca de raiz e não houve diferença significativa para as outras variáveis avaliadas. Em relação aos níveis de água, a regressão mostrou que houve resultados significativos somente nas variáveis teor de clorofila, altura da parte aérea, diâmetro de haste floral, número de flores, matéria seca da parte aérea. Porém, os resultados de R quadrado também foram baixos.
Dos resultados gerais dos nossos experimentos, em relação aos níveis de água, os dois experimentos apresentaram melhor desenvolvimento nos tratamentos com maior disponibilidade de água e apresentaram os períodos de florescimento e ciclo de vida mais longos, embora alguns tratamentos com menos água tenham apresentado maior teor de matéria seca de raiz e área foliar. Para o primeiro experimento, as plantas cultivadas sobre a lâmina de 66 ml apresentaram melhores resultados para as variáveis ciclo vegetal e período de florescimento. E para o segundo experimento, as plantas cultivadas à lâmina de 224 ml apresentaram os melhores resultados para essas variáveis, que seriam ciclo vegetal e período de florescimento, que são as variáveis mais importantes quando consideramos plantas cultivadas envasadas. Bom, finalizando, aqui estão algumas referências utilizadas para a execução desse trabalho. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.